Olá, meus irmãos, povo de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bem-vindos a mais esta programação, este culto doméstico. Está entrando agora no teu lar, ou você no teu carro, ou aí num cantinho da obra, seu celular ligado, ou mesmo na cama, né? Ou na rede. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Nosso tema é Não Viva com Medo. Nós vamos para um hino e depois, então, a palavra que vai nos abençoar mais uma vez. Vamos lá. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça de que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu olho pra ti. Descansa em mim. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.
Preciosos irmãos, o tema vai de encontro com a situação de muita gente, principalmente nesta era, nesse tempo que estamos vivendo. O medo tem aumentado. E aumentado o medo, aumenta-se a ansiedade, que quer dizer sentimento penoso que prevê situações perigosas, reais ou imaginárias. Sofreguidão, aflição. E ter medo não é bom, gente. Não é bom. O medo, ele atrai desgraças, coisa ruim, perigo. Ele chama para si o perigo. Talvez você ache que eu estou exagerando. Eu soube de uma pessoa que tinha muito medo de morrer. Claro, se você for perguntar, né? Quem que não vai ter medo de morrer? Se eu fosse morrer, eu queria que fosse uma morte silenciosa, né? Sem dor. E todos nós estamos encaminhando para isso. Claro, se o Senhor Jesus voltar a tempo, então vai se cumprir. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Mas, se ele tardar um pouquinho mais, eu vou morrer, você vai, né? Agora, essa pessoa tinha um medo excessivo. Um medo excessivo. O medo, ele até salva a gente, se ele estiver num nível normal. Por exemplo, muitas pessoas morrem no trânsito porque não tem medo de acidente, só que o homem é falho. Às vezes ele sai para ultrapassar, o carro é possante, mas ele não sabe a que velocidade vem o outro carro. A gente que é acostumado, a gente sabe até que velocidade vem o outro carro. Então, quem não tem essa experiência pode se dar mal. Ele sai para ultrapassar, porque não tem medo, né?
e acaba indo longe demais e acaba perecendo. Então, o medo, ele acaba nos ajudando em parte, não é? Por que você tranca a porta da tua casa quando você vai dormir? Você tem medo de ser assaltado. E assim vai. Só que o medo em excesso, ele prejudica. E esse rapaz, ele fez curso para ser policial. Então, foi trabalhar de polícia, passou nos cursos, e aí ele viu morrer policiais. E ele ficou com medo de morrer também. Deixou de ser policial. E ele comentava com as pessoas: eu vou parar de ser policial porque é uma profissão perigosa e já vi morrer colegas, eu vou abandonar. Aí ele foi trabalhar de caminhoneiro, motorista. E não há profissão assim fácil, toda profissão você corre perigo. Se você é pintor, você vai pintar na escada, corre perigo. Se você trabalha numa plataforma de petróleo, ganha bem, corre perigo. E assim vai. Então ele foi ser caminhoneiro e presenciou acidente na estrada. Aí ele comentava: essa profissão não dá não, muito perigosa. Eu vou procurar outra profissão. Saiu daquela de ser caminhoneiro, motorista, e abriu uma borracharia. Uma borracharia. E ele estava, então, havia feito um conserto num pneu, colocou o pneu de volta no veículo, e ele estava enchendo o pneu. E o pneu estourou e ele morreu. Então, vejam bem. O medo em excesso. O medo que prejudica. Aí você vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Você leu o capítulo 1 de Jó, o capítulo 2 de Jó. Vou até ler com você. E você vai para o capítulo 3, abri aqui em cima, tá? O verso 25 e 26. Ouça bem. Porque o que eu temia me veio. E o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado. E olha que esse homem aqui, ele era reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Um super crente. Mas lhe faltava fé. Porque a fé não te deixa ter medo.
A fé faz você descansar. Você descansa nas promessas infalíveis do Deus imutável, do Deus que cumpre a sua palavra. Jeremias 1,12 diz: porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, ouça, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ele mostrou medo aqui, falando que eu temi, me sobreveio, e mostrou que ele vivia em estado, de angústia, ansiedade. O grande Jó, claro, Deus corrigiu essa falha dele. Você vai ler, eu acredito que Jó nunca mais teve medo, porque nós precisamos conhecer que nós estamos nas mãos de Deus e não devemos estar inquietos, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as suas petições, as suas necessidades sejam apresentadas diante de Deus através da oração, súplicas com ações de graça. Ele cuida da gente. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades por Jesus Cristo, segundo a sua riqueza. Então, vendo que o medo, ele acaba atraindo, o que nós temos que fazer? Fazer como os discípulos fizeram, lá em Lucas 17. Acrescenta a nossa fé. Mas como é que você faz isso? Orando. Acontece que as pessoas perderam o gosto pela oração. E aí tem gerado esse povo ansioso. Porque, vejam bem, o que a pessoa vai fazer no psicólogo? No analista lá. Deita num lugar e o profissional manda você falar. Você pôr para fora. Então tem pessoas que preferem ir lá no profissional do que usar o seu quarto como divã, como consultório do doutor, do profissional. Porque ele não vai te dar remédio. Mas se você pôr para fora, se você conversar, aquilo já alivia. Agora, quanto mais conversar com Deus, porque as pessoas, elas não esperam a unção descer, aquela unção que alivia, sabe? Aquele aperto no peito. Parece que a pessoa está sufocada, não consegue nem respirar direito.
aquela palpitação no coração, parece que você está envolto a uma prisão sentimental. Aquilo sai com a oração. Aquilo é aliviado com a oração. Mas as pessoas não querem orar. Elas querem aliviar como se toma um comprimido para a dor de cabeça. Então, o que nós somos ensinados a fazer? Olha, Deus, porque você pega Coríntios 10, primeira carta, ali, São Paulo diz assim, ouça bem, não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da rocha que o seguia. E a rocha era Cristo. O irmão Bruna chegou a pregar uma mensagem, a sempre presente água da rocha. Porque ela acompanhou Israel durante os 40 anos no deserto. A rocha. E eles não plantavam. Eles eram nômades no deserto. Tanto é que o tabernáculo foi feito com aqueles materiais, porque eles tinham que desmanchá-lo e armá-lo em outro lugar. Então não tinha tempo para plantar, mas eles comiam. O maná, Deus mandava. E olha, Deus é criterioso. Como eles guardavam o sábado, não podia fazer obra, o maná era igual semente de coentro. Dele fazia bolo, fazia bastante coisa. Eles colhiam o maná e Deus mandava no primeiro dia da semana, no segundo dia da semana, ele até a sexta-feira. Se você pensasse assim, olha, e se amanhã Deus não mandar o maná? O que vamos fazer? Então, alguns incrédulos, né? Pegavam o maná e fazia igual as virgens prudentes, né? Não levava uma vasilha só, levava duas. E guardou para o outro dia. No outro dia o maná estava bichado. Deus com isso, querendo dizer para eles, que o pão nosso de cada dia, Deus supre. A sua necessidade diária, Deus supre. Inclusive, cada dia tem um mal. Se Deus não te guardasse desse mal, você não estaria agora me ouvindo. Tá? Agora, da sexta para o sábado, podia. Podia. Pelo sábado não ia trabalhar, então Deus mandava o maná na sexta e você podia pegar para o sábado que ele não ia apodrecer. Deus com isso mostrando o quê? Mostrando que ele é o grande Jeová Jiré. Tá lá, Gênesis 22, versículo 14. Tá?
grande Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aleluia. Ele proveu aquele cordeiro para sacrificar no lugar de Isaque. E olha ele aí, São João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, eu o farei. Então, não foi só isso não, irmãos. Deus mandou até chuva de codornas no deserto para eles. Durante todo o tempo o sapato não gastou, as vestes não rasgaram e não havia nenhum fraco no meio deles. Deus mostrando o seguinte: são ovelhas do meu pasto. Salmo 100, versículo 3. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Agora, nós somos ovelhas desse pasto também. São João 10, 27. Você está ouvindo a voz de Deus? Você o segue? Daí, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, qual que é o remédio? Descansar, orar, pedir para Deus tirar essa ansiedade da gente, esse medo. Então, Jó declarou com a sua própria boca: o que eu temia, vou repetir, o que eu temia me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então eu dedico Isaías 41, 10. Não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Descansa nas promessas infalíveis do nosso poderoso Deus. Ele cuida de nós. Agora, olha o conselho de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, aí entra a paciência, Ele vos exalte. Peça paciência para Deus. Eu gosto muito do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Você está num lago horrível? Num charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs na minha boca um novo canto, canto de vitória, canto alegre. No verso 19 ele diz:
sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele cuida, tenha paciência. Não atrai como um para-raio. Atrai o raio, não atrai a coisa ruim, exalando medo. Sabia que os animais sabem quando a gente está com medo? Por isso que quem tem medo é presa fácil. É presa fácil. O cavalo sabe quem tem medo. O cachorro sabe quem tem medo. Ele exala um cheiro. E eles capta e diz, está derrotado. Eu lembro quando eu fazia artes marciais, nós tínhamos um ditado assim, temeu, perdeu. E o diabo quer fazer você ficar em pânico. Você vê os búfalos lá na natureza, são muito mais fortes que os leões. Eles andam em grupos numerosos. Mas o que acontece? O leão dá um susto. Dá um susto e eles espalham, os fracos ficam desprotegidos, filhote, os mais velhos, os doentes, e o leão vai lá e nhau, pega eles. Tudo apavorado. O diabo faz isso. Ele quer ver você apavorado, indeciso, aflito, mão suando, palpitação no coração, desorientado, ansioso, com medo, mas tem um remédio. Aleluia. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você, meu irmão. Ele cuida de você, minha irmã. Ele cuida da tua família. Ele cuida do teu emprego. Ele cuida, meu querido amigo, do teu ministério. Ele cuida. Glória a Deus. Ele cuida. Mas não atraia coisa ruim, não. Creia nele. Confia nele. Ele é o teu ajudador. Fique ancorado. Como diz o irmão Brana, eu tenho uma âncora. Aleluia. Eu tenho uma âncora. E esta âncora se chama Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, arranque de você essa ansiedade, esse medo, e você descanse na presença dele, porque é diária. Ele te vê diariamente. Ele te vê constantemente. Eu me lembro quando Jesus foi para o monte orar, e os discípulos foram atravessar o mar da Galileia. Mas Jesus estava lá do monte observando. E era a 4ª vigília da noite, eles estavam com medo. Os ventos eram contrários. E Jesus veio sobre as ondas, sobre as águas. E quando você está com medo, você assusta facilmente. E eles estavam com medo lá. Aí Jesus veio sobre as águas, eles gritaram, aqueles marmanjão, gritaram, é um fantasma. Medo atrai medo, pavor, desequilíbrio. Mas Jesus disse, não temais, sou eu. E ele vem sobre
as doenças, Ele vem sobre os problemas, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda. Então lança sobre Ele agora toda a tua ansiedade e descansa, tá? Você vai ver que a batida cardíaca sua vai se apaziguar, você não vai ouvir mais, que quando ouve, você não pode ouvir o coração, se você ouve, não tá bem, se sentido de palpitação não é bom, tá? Você descansa, aleluia, você vai descansar, Deus vai te abençoar. Nós vamos orar, vamos falar com Ele, aleluia, louvado seja o nosso Deus. O irmão Fábio Medeiros, peço oração pela minha família, minha vida, pelo meu irmão Basílio e família, pelo meu filho Tiago Medeiros, por minha nora Gabriele Medeiros, pela minha neta Giovana Medeiros e por meu neto Azaf Medeiro, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa, por Michele, por Mariana e família, pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Oh, glória a Deus. Irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. Macida, peço oração por Moisés, por libertação e salvação. A irmã Luciana Lima, peço oração por mim, por Sueli, por cura de rim, por Odete, por cura de rim, por todos os desempregados e enfermos. A irmã Rosane Charopem, peço oração pela minha saúde e aposentadoria do meu esposo. A irmã Bárbara, peço oração em meu favor, estou com muita dor de cabeça. A irmã Lica, peço oração, pois devido à gripe muito forte, está pegando essa gripe. Pedra Silva, peço oração por mim, estou com artrose nas juntas e eu creio que Deus vai me curar, em nome de Jesus Cristo. Irmão Josias Negrini, peço oração por meu filho Luiz Gustavo, por minha esposa Marta. Deus cuida de nós. A irmã Lúcia, continuo pedindo orações para os irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo e por ela. Ela pediu oração hoje, gripe forte. E nós temos oração por Bárbara Rejane, Marcos Vinícius, Isabela, Ana Lídia e Sérgio, o esposo da irmã Bárbara, não está aqui, mas estou pedindo. Elisandra dos Santos, Eliseu dos Santos, Emerson dos Santos, Gabriel Piva dos Santos, Rebeca Piva dos Santos, Antônio Nogueira dos Santos, Laura Piva, Daiane dos Santos, Orlando Tenório, Caliane Oliveira Franca Reis, Júlia Franca Reis, Joabe Reis Nogueira, Anselmo, Viviane, Miguel e Anderson, família da irmã Marilza. Débora Pereira França, Antônio Pereira França, Elimara Serafim, Pedro Serafim, Tiago Serafim, João Serafim, Jacira Serafim, Sandra Oliveira, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Jacira Raquel Nascimento dos Santos, Rúbia Nascimento dos Santos, Rácios Nascimento dos Santos, Guilherme Nascimento Peixoto, Maria Eduarda Nascimento, Victor César Ribeiro Reis. Vamos orar. Essa ansiedade, ela vai sair. E também por Bárbara, a vizinha ali da igreja, do mercadinho. Senhor, nosso grande e amado e poderoso Deus, é um privilégio pregar de manhã. E o Senhor me dá essas palavras
tão maravilhosas. Eu estava, era já 6:55, quando a mensagem da manhã veio. Oh Deus, eu fico maravilhado em saber que o Senhor cuida de nós e tem uma palavra toda manhã. Claro, não é só a minha, tem vários pastores que se dedicam a trazer um áudio, uma pregação de ânimo, de ensinamento para o povo do Senhor na terra. Eu sou apenas mais um, mas agora, Pai, há um grupo de irmãos que querem a vitória. Às vezes somos criticados porque a gente ora para as coisas desta vida. Mas nós estamos nessa vida ainda. Não estamos transformados, isto é, o nosso corpo. Ainda estamos neste mundo que jaz do maligno. É doença para todo lado. É injustiça, é perseguição. É uma pressão psicológica. Sim, um país com falta de emprego. As pessoas ficam com medo de ser mandado embora, de vir uma crise no trabalho. Mas o Senhor cuida da gente. Havia uma grande crise lá em Israel. O Senhor tinha reservado 7.000 que não dobraram o seu joelho. E eles eram cuidados. Talvez não com churrasco, não, mas havia provisão para eles. Como houve para Elias, como houve para a mulher ali, a Serepta de Sidom. Haverá também para nós. O Senhor não deixa faltar. Aliás, o Senhor faz é fartar. O Senhor é o Deus da fartura, é o Deus da provisão. E há uma mesa preparada nesta manhã. Nesta mesa tem a cura, tem a solução de problemas. Essa mesa tem a vitória lá na justiça. Essa mesa tem alegria, tem paz, sossego, tem coragem para lutar, afastando nós do medo, da ansiedade. Ó Deus maravilhoso, eu apresento todos os nomes do caderno de oração. Eu apresento os nomes que vieram hoje para nós aqui. Pessoas enfermas, pessoas que estão com aposentadoria na justiça, pessoa com gripe forte, com artrose, pessoas desempregadas, pessoas ansiosas, pessoas doentes. Senhor, oração por família, homens intercedendo pelos amigos, como é o caso do irmão Fábio Medeiros. Senhor, ó Deus maravilhoso, Senhor dos exércitos, estende a tua mão poderosa para aniquilar esse mal, essa doença, essa dor de cabeça, esse desânimo, essa depressão, essa ansiedade, esse desequilíbrio emocional. Oh Deus, acreditando que o mal está chegando. Não, o mal está sendo repreendido agora, porque a tua mão está sendo estendida, o seu rosto resplandecendo sobre cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, opera o milagre, a bênção que nós necessitamos, e que tudo seja feito para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém
Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, nós tivemos 50 conexões, uma média de 65 irmãos. O irmão Alfredo, lá em Tupã, Miriam Araújo, Sérgio e Valdirene, Irene Família e a irmã Lica. No Óleo, irmão Estevão. Em Limeira, irmão José, irmã Maria, irmão Natanael, irmão Isaac Martins. Em Manduri, irmão Nelson e irmã Cláudia. E saudação aí para a família toda. Queiroz, João e a irmã Silene, e a irmã Lídia. Em Marília, Bárbara. Itu, Antônio Calado. Em Bastos, a irmã Cida, Manise e irmão Eduardo. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Elisalma, irmão Dário, Eni Guimarães e Noêmia Guimarães. Honório Gugel, Rio de Janeiro, Fábio Medeiros. No Arco-Íris, Felipe Serafim. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, irmão Celso Barbosa. Inúbia Paulista, irmão Adão e irmã Maria. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Lins, irmão Walter. Três Lagoas, Maria Luzinete. Pirapozinho, Leandra Góes. Placas do Pará, Janete Jarenco. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Rosane Charopem. Naviraí, Mato Grosso do Sul, Eliana Rodrigues. Araraquara, Noêmia Gomes. Tucano, Bahia, Ronivão e Glauciene. São José dos Campos, Lúcia e Família. Itaí, Pedra Silva. Santa Cruz do Rio Pardo, Josias Negrini e a irmã Marta. Getulina, irmão Valdivo. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Reginaldo Cuco. E José Luiz do Carmo e Valquíria Santos. Que Deus continue abençoando vocês. Um dia excelente, de vitória. E até amanhã. Não, amanhã não tem. Se Deus quiser. Shalom, shalom.